Fala, meus amigos, tudo beleza? Renato Salvadori aqui. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Seja bem-vindo aqui ao canal R Salvadori Oficial, o canal que fala sobre segurança da informação, cybersecurity, né? Trago novidades, discuto com vocês temas sobre segurança e também segurança voltada para criptomoedas, né? Esse aqui não é um canal de investimento, eu não falo sobre investimento, eu não tenho nem autoridade para falar sobre investimento. Meu mundo é segurança da informação e eu sou um amante das criptomoedas, né? Então, quando sempre identifico uma novidade, identifico alguma coisa interessante sobre o que tange a criptomoedas, no início dos meus vídeos eu falei bastante sobre arquitetura, né, do Bitcoin, ferramentas, eu falei sobre time lock, falei sobre multisig e tal. E assim que tiver bastante coisa relevante, às vezes eu comento alguns casos, né, de perda de seeds e tal, alguns cuidados que as pessoas têm que ter, que estão nos vídeos anteriores, né, e eu tenho focado bastante agora na parte de cibersegurança, que é um conteúdo que tem despertado bastante interesse, né. Então, esse é o meu canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, é basicamente isso que a gente fala aqui. Eu não sou um youtuber, eu não vivo de YouTube, ainda não. Quem sabe um dia, mas ainda não. A gente grava vídeos aqui toda semana. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de, e quiser, né, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né, faça a sua inscrição, ative suas notificações. Geralmente de quarta-feira e de sexta-feira são os dias que eu publico vídeos, né? E se você já é seguidor aqui do nosso canal, que hoje está com 503 seguidores, depois de 2 anos, honestamente não sei se isso é bom ou se é ruim, se é muito ou se é pouco, mas é um canal nichado, então aqui você não vai ver política, você não vai ver, não interessa a minha opinião política, você não vai ver futebol, também não interessa meu time não tá valendo nada, eu vou comentar sobre ele, e não vai ver fofoca, não vai ver novidades, então é um canal nichado mesmo. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma novidade que a RS Data Security está trazendo, né? Na verdade está aqui, né? A RS Data Security está trazendo, que foi de uma dor que eu recebi, que eu identifiquei ao longo desses anos aqui, prestando primeiro como para vendas, depois como diretor técnico, depois como diretor executivo de empresas ligadas à área de segurança, até que eu abri minha própria consultoria e hoje eu trabalho por conta. Eu me sinto... não tenho vontade de trabalhar para os outros, essa que é a verdade, não no Brasil, né? Apenas prestando consultoria. Mas um ponto aqui, pessoal, tem uma coisa que eu sempre vejo se repetir, queria comentar com vocês e compartilhar com vocês, em praticamente, cara, 80% das empresas, né? Então, quando a gente fala de política de segurança, fala de segurança da informação, então a empresa tem planilha de risco, a empresa tem política, a empresa tem evidências, tem controle, tem fornecedor, tem auditoria, tem reunião, tem relatório. Então, a maioria delas tem, em alguma medida elas têm. Mas quando a gente tenta entender, né, uma mecânica de engenheiro mesmo, né? Eu sou engenheiro, né? Então, entender como essas coisas se comportam juntos. Então, perguntas básicas que você faz do tipo: qual risco está vencido? Qual controle efetivamente foi testado? Qual evidência comprova isso que você está colocando aí, né, na documentação? Qual terceiro representa maior risco? Qual acesso crítico foi revisado? Qual último acesso crítico foi revisado? Dados sensíveis, né? Tem algum dado sensível sem governança? Qual decisão executiva, então, principalmente você, dono da empresa, ela precisa ser tomada agora no que diz respeito à segurança da informação? E a resposta é cri, grilinho, né? Ou pior, é aquele, não, deixa eu procurar no meu SharePoint aqui. Puta, velho. Aí é de doer. Porque
Isso só comprova uma coisa de forma muito simples: não tem governança, cara. Não tem governança. Isso é governança. E não é por falta de documento, é por falta de operação estruturada. Então, eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro que gestão de riscos e conformidade, também chamado de GRC, né, virou, em grande parte das empresas que eu frequento, uma coisa muito bonita no papel, cara. Milhões de planilhas, aí vem aquela consultoria, faz uma planilha cheia de macro, né, com várias abas, bonita, com gráfico. Porra, lindo, né? Super complexo, super lindo. Porra, o cara que fez aquela planilha manja tudo de Excel, parabéns pra ele. Não tem praticidade, cara. Né? Você tem uma planilha para risco, outra para controle, outra para evidência, outra para fornecedor, outra para LGPD, aí uma para um formulário de RPD, você tem uma para auditoria, outra para plano de ação, né? Cada um com um dono diferente, cada um com status diferente, cada um com uma versão diferente, e ninguém sabe exatamente qual é a verdadeira, qual a atualizada. Eu tive o caso de um banco, não vou citar o nome do banco, que eu fiz uma auditoria LGPD ano passado. Na verdade, não fiz uma auditoria, fiz uma atualização, queria saber como é que estava, né? Os planos de ação desse banco eram de 2023, no ano passado era 2025. Né? E você quer saber se tinham sido executados ou não? Isso não é governança, cara. Nunca vai ser. Eu fiz o meu trabalho, eu saí de lá e acho que daqui 2 anos vai estar o resultado do meu, se eles tiveram ação sobre isso. Isso não é governança, isso é arqueologia corporativa, cara. A pessoa precisa cavar onde estão os arquivos, pasta, drive, print, ata, documento impresso às vezes, né? Evidência às vezes antiga de um sistema que eles nem usam mais, né? Cara, para tentar criar um storytelling convincente dele. E no fim, o relatório executivo que o cara precisa vira quase, cara, um negócio muito bonito que foi feito pela consultoria lá. Só um Excel super complicado, super complexo, feito por um cara que entende tudo de Excel ou de pacote Office. E aí não é porque o time é ruim. Não. Mas porque o processo não foi desenhado. Ou pode até ter sido desenhado, mas ele não é operacional. Portanto, pessoal, o ponto em questão é que segurança não é só ferramenta e também não é só documento. Quando a gente fala em segurança, né, muita gente pensa em EDR, em CIEM, em Firewall, em WAF, em PAN, em Vulnerability Scanner, né, scan de vulnerabilidade. E tudo isso é importante. E você tem um mercado gigante de segurança da informação, do qual eu também faço parte, eu também sou revendedor de soluções desse tipo, que tem soluções muito nichadas e muito específicas para esse campo, certo? Existe Gartner, enfim, NS Labs, né? Então você tem benchmarks, Mitre, Attack, Virus Total, que são frameworks de apoio. Não, o ponto não é esse, né? Isso existe e, cara, beleza, né? Que bom que existe. O ponto não é esse, a questão aqui é outra. Tudo isso é importante, mas tem uma camada ali em cima que geralmente é esquecida, cara. É a camada de governança, de orquestrar esse troço, de fazer esse troço rodar de forma cíclica. Todo mundo fala em PDCA, né? PDCA, Plan, Do, Check. Todo mundo fala, mas cadê, velho? Mas cadê? Cadê mostrando na prática? E é isso que responde o que está sendo controlado, quem é o dono, o que isso faz, qual o risco aquilo reduz, qual a evidência que comprova aquele controle que você colocou, quando que foi testado, se venceu, se não venceu, qual ação que está pendente, sabe? Qual dado pessoal que está exposto, qual acesso crítico que ainda não foi revisado, qual decisão precisa subir agora para a diretoria. Sem isso, cara, vira um investimento em ferramental, de novo, de ferramentas de PAN, EDR, CIEM, Firewall, CASB, Zero Trust, e por aí vai. Backup, tudo solta, cara.
E no final do dia, você tem equipes, dependendo do tamanho da empresa, equipes nichadas ali em setores específicos que às vezes nem se conversam, né? E aí a segurança sem clareza vira sensação, cara, de segurança. Você não tem de fato, né? E aí também tem um segundo ponto, né, que é essa gestão de riscos, ela virar um repositório, cara. Ah, coloca o risco lá, coloca o controle lá, coloca a evidência lá, coloca o documento lá e pronto. Só que, cara, governança não é isso. Governança é fluxo, de novo, é engrenagem, né? Um risco precisa se conectar com um controle. Um controle precisa ser testado. Um teste precisa gerar uma ação. Uma ação precisa, uma ação atrasada precisa aparecer. Uma evidência precisa sustentar uma afirmação, certo? Ou seja, uma afirmação precisa de uma evidência, né? Ela precisa ser a parte de sustentação, foi isso que eu quis dizer. Um terceiro precisa ter uma variação correta, um dado sensível precisa ter uma finalidade, uma base legal, uma proteção, aspas, LGPD, né? No cenário brasileiro. Um acesso crítico, ele precisa ter um dono, cara, precisa ter um data owner, precisa ter uma aprovação, precisa ter uma revisão. Então, quando essas coisas não se conversam, a empresa já tem cadastro, velho. Né? Já tem cadastro. E cadastro não governa. E isso eu tô falando de uma empresa grande, cara. Agora, imagine no cenário de médias empresas. Ainda mais grave. Porque as médias empresas, até o PME, né, ele nem tem time de segurança, quiçá de gestão de risco. Ele não tem uma área sob evidência, um analista para fornecedor, né? Ele não tem um time dedicado, por exemplo, a uma ISO 27001, não tem um comitê semanal, não tem nada disso. Mas mesmo assim, meu querido, ele precisa responder para cliente, para fornecedor, para auditor, para jurídico, para governo, para seguradora, para um investidor, para um conselho, né? Para uma diretoria. E a cobrança é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem controle? Você tem evidência? Você revisa acesso? Você trata incidente? Você avalia terceiros? Você sabe onde estão seus dados pessoais? E por aí vai. O PMI não precisa de mais de burocracia. Ele precisa de um jeito prático para operar a governança, né? E aí, por que eu contei toda essa história para vocês? Diante desse cenário que eu vi acontecendo em grandes empresas e, sem dúvida nenhuma, nas pequenas, que eu desenvolvi uma plataforma, que é o Vera. Vera não é de caveira, não, pessoal. Vera não é de caveira. O Vera, pessoal, ele é uma plataforma que vai entregar para a gente, não é para ser mais uma ferramenta de GRC, porque eu não queria concorrer com ferramentas de GRC, gestão de risco, né? Mas para resolver um problema muito concreto, centralizar governança em segurança, privacidade, risco, evidência, acessos críticos, terceiros, dados, relatório, segurança física, segurança em desenvolvimento, plano de continuidade de negócios, tudo dentro de uma única console, cara. A ideia é muito simples. Se um controle falha, ele pode gerar um risco. Se um risco existe, ele precisa de um dono. Se uma ação é criada, ela precisa de um prazo. Se uma evidência sustenta um controle, ela precisa estar vinculado e documentado. Se um acesso é crítico, ele precisa ter testado e revisado. Se um fornecedor é sensível, ele precisa ter governança. Se a diretoria pergunta, ela precisa de uma resposta. A diretoria ou o dono, né? Não em 10 planilhas, numa única visão. Então, a maioria das empresas não precisa de um GRC que custa $300 mil, R$300 mil, mas ela precisa de um GRC vivo. Um GRC que mostre
o que está vencido, o que está sem dono, o que não foi testado, o que não tem evidência, o que virou risco, o que precisa de decisão, o que está melhorando, o que piorou, o que está sendo empurrado com a barriga, né? Porque a diferença entre governança real e governança de fachada é simples, cara. A governança real te impulsiona, te dá elementos para tomada de decisão. Governança de fachada cara, só alimenta aquela sensação, né? Só cria uma sensação. Só alimenta PowerPoint. Então, se você trabalha com segurança ou trabalha com privacidade, eu não vou colocar tudo nesse vídeo, mas eu até tenho aqui um ambiente de demo para vocês, para mostrar para vocês. Então, se você trabalha com segurança, privacidade, risco, compliance, regulatório, tecnologia, eu deixaria essa provocação para vocês. Na sua empresa, governança é um processo vivo ou é um conjunto de planilha, documento que alguém atualiza antes da reunião? Porque no fim, segurança não é falha em firewall. Não é só falha no firewall. Ela falha também quando ninguém sabe responder com evidência tudo que está sendo controlado. É exatamente esse tipo de problema que a gente vai trabalhar, né, para atacar aqui no nosso Vera. Eu tenho aqui uma plataforma que me traga um dashboard do cliente, que me dê condições de ver o meu nível de aderência, por exemplo, a frameworks, ao SysV8, a ISO 27001, a ISO 27002, a ISO 27701, a LGPD, a NIST, que baseado em diagnósticos que você implemente, você já consiga, a ferramenta já gere, baseado nos frameworks, uns riscos, os planos de ação, os aceites de risco, as aprovações, te guie nos controles, nos testes de controles, implemente um grande arcabouço de evidências que podem ser notas técnicas, podem ser manuais, podem ser links, podem ser documentos, né? Que faça uma gestão de terceiros, mas integrado com o seu GRC, inclusive com uma avaliação guiada de riscos que ajude a sua área de gestão de fornecedores a classificar o risco desse terceiro, inclusive com alertas para a próxima revisão desse terceiro, que te entregue facilidade para responder a due diligence de fornecedores. Então, baseado num due diligence que você receba de um fornecedor, você consiga importar o due diligence e com o conteúdo da ferramenta que existe dentro do seu core, ele já responda para você. Que faça verificações sobre a sua postura de segurança externa, que tenha uma integração com plataformas de CIEM. Então eu não quero ser um CIEM, mas eu quero conseguir receber incidentes de um CIEM para sua visão executiva, que alimente automaticamente o seu GRC, que te dê uma visão de segurança sobre os seus dados nos repositórios que você tem, sejam eles quais forem, né? Então você pode ter repositórios em banco de dados, no Office 365, no servidor de arquivos, no Google, na Amazon. Então veja a quantidade de pontos de segurança que são relevantes aqui, que te entregue, cara, uma gestão de acesso. Não é um PAN,
Não é um PAN, mas uma ferramenta que você consiga gerenciar os seus acessos privilegiados e consiga fazer concessão de segredos de forma anonimizada para solicitantes. Então, eu não estou falando de senha de usuário, estou falando de senha administrativa para solicitantes através de um plugin via web browser. E mais, que ela te dê condições de gerenciar as suas aplicações usando um ciclo seguro de desenvolvimento, que te dê condições de gerenciar os seus ambientes físicos, utilizando como a norma a ISO 27001, domínio A7, que trata de segurança física. E responde também uma pergunta, que você consiga criar os seus planos de continuidade de negócios, mas principalmente com a capacidade de fazer o cálculo do RTO e do RPO. Muito interessante. Tudo isso de forma integrada, pessoal. Então, eu volto aqui à provocação para vocês. Segurança não é só falha no firewall, ela falha também quando ninguém consegue responder com evidências o que está sendo controlado. Mas sem promessa mágica, com governança operacional de verdade. No próximo vídeo, eu vou começar a gravar pequenos vídeos. Eu estou criando uma playlist dentro do meu canal para falar do Vera, onde eu vou explorar cada um desses módulos. Risco, controle, evidência, plano de ação, conversando entre si. Beleza? Então essa era a novidade que eu tinha para vocês. Esse é até um dos motivos de eu ter reduzido a quantidade de vídeos que eu gravo no canal. A gente está indo para o mercado, uma ferramenta 100% nacional. E se vocês estiverem interessados, escrevam aqui nos comentários. E aí, para um tópico específico que você queria ver o Vera funcionando. E por que Vera? Por que Vera? Vera é de ver, visibilidade. Visibilidade. Né? Ver riscos, ver controles, ver evidências, entendeu? Por isso Vera, né? Então não tem nada a ver com caveira. Não sei porque que vem caveira na minha cabeça, não tem nada a ver com caveira. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E escreva aqui nos comentários se vocês querem ver mais conteúdo desse tipo. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!